Relacionamento com o Senhor. Nós estamos falando de espiritualidade. Estamos usando uma palavra comum, uma palavra que utilizamos quase todos os dias por conta da internet e das redes sociais, para expressar um desejo que devemos ter por intimidade com o Senhor. Amanhã eu vou desenvolver um pouco mais sobre o sentido mais profundo de intimidade e suas deturpações. Logo de cara, eu quero transformar o tema Conectados com Deus, e eu quero que ele deixe de ser apenas uma frase, uma informação, para ele se transformar em um desejo do nosso coração, um anseio da nossa alma, o anseio e o desejo de ter mais intimidade, de sair desse retiro de uma maneira a conhecer mais a Deus, contemplar mais a Deus e usufruir mais daquilo que Deus tem para nós. Então, durante esses dias, eu irei tratar sobre conectados com Deus, relacionado à adoração e à santidade. Vocês vão ver que a gente vai desenvolver um pouco deste aspecto, eu acredito que quebrando algumas ideias, alguns tabus que existem em relação à intimidade com Deus aliada à adoração. De vários aspectos nós podemos pensar, por exemplo, na santidade que nos conecta e ao mesmo tempo nos desconecta. Precisaremos nos desconectar de algumas coisas para nos conectar com outras. Isto é uma questão de prioridade. Desconectar, por exemplo, de hábitos, práticas, pensamentos, e desconectar até de pessoas que nos adoecem, pessoas tóxicas e que nos afastam do Senhor. E a gente vai tratar um pouco sobre isso. Por outro lado, nos aproximar de pessoas que nos aproximam do Senhor. Tem pessoas que, se a gente se conectar, essa pessoa nos ajuda a nos conectar mais com Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Certamente a vida de santidade, que nós podemos chamar, por causa do tema, de uma vida de conexão diária e cada vez mais profunda com Deus, exige de nós certos sacrifícios. Nós devemos estar dispostos a pagar um certo preço para estarmos conectados com Deus. Sem um determinado esforço na vida, no aspecto da santidade, nós não conseguiríamos avançar tanto. Também nossa conexão com Deus será deficiente se nós não aprendermos a olhar para a vida, a olhar para a criação de uma maneira que glorifique a Deus, olhar para tudo que Deus criou além do templo, e então nos conectar com Deus a partir de todos esses aspectos, como a gente irá falar. Então, antes de falar de adoração e santidade, eu quero fazer uma espécie de nivelamento nesta primeira pregação. Eu quero tratar de um aspecto bem básico, um aspecto elementar, mas sem o qual não dá para falar de conexão com Deus. E eu me refiro à doutrina da justificação. E eu vou mostrar para os amados a relação da conexão. Adoração e santidade mantém a nossa conexão com Deus. Mas adoração e santidade não cria a conexão. Então nós precisamos refletir e tratar sobre esta base primária que faz com que haja possibilidade de estarmos de fato conectados com o Senhor. Então vamos ter uma visão bem panorâmica do ser humano, depois a gente vai afunilando os conceitos. Com a entrada do pecado no mundo, nós fomos separados de Deus. Daí faz sentido falar de se conectar, de se aproximar de Deus. Começando em Gênesis, vocês devem lembrar da ordem que Deus deu a Adão, Eva, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso eles comessem, eles certamente morreriam.
Um dos significados básicos de morrer naquele contexto é ser separado, estar separado. Tanto que quando Adão e Eva pecam contra Deus, desobedecem, eles são expulsos do jardim. Eles são separados de Deus. Neste aspecto, não envolvia apenas a morte física, porque vocês percebem que eles pecaram e não morreram de imediato, mas eles foram separados. Houve uma morte a partir do pecado e toda a descendência passou então a morrer fisicamente e também ter uma morte espiritual. Por causa de Adão e Eva, nós já nascemos mortos espiritualmente. Em outras palavras, todos nós precisamos nos conectar, porque ao nascer nós estamos desconectados com o nosso Deus, com o nosso Criador. Isso significa separação. Então nós poderíamos lembrar de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, e ter a perspectiva da morte espiritual. Veja aí esse texto. Efésios capítulo 2, texto bem conhecido, mas importante, para que a gente possa identificar a nossa situação antes de tomarmos uma decisão de nos conectar com Deus. Conversão é basicamente conexão. Veja o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então perceba que todo aquele que vem da descendência de Adão e ainda não tomou uma decisão por Cristo, está morto em delitos e pecados. Está separado de Deus por causa do pecado. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Preste atenção na descrição. A descrição é muito forte. A descrição para aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo estão mortos em seus delitos e pecados. Morto significa separado de Deus. E o texto nos aponta então para uma cartilha, para um caminho que está sendo trilhado. É dito que estão andando segundo o curso deste mundo, não o curso de Deus, não a vontade de Deus, segundo a cartilha ou a vontade do príncipe da potestade do ar. Isto significa debaixo da vontade e autoridade de Satanás, e são chamados de filhos da desobediência, não filhos de Deus. Se nós fizermos uma entrevista com os nossos amigos e perguntarmos: você é filho de Deus? Praticamente todo mundo diz que sim, mas a Bíblia nos diz que nós nascemos como filhos da desobediência. Essa é a descrição. Filhos da desobediência, debaixo da influência de Satanás, segundo o curso deste mundo, e a descrição: mortos, separados. Por isso a necessidade de se conectar com Deus. Veja o versículo 3. Entre eles também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira. Mais uma descrição riquíssima. Filhos da desobediência, mas também filhos da ira. O que significa? Significa que todo aquele que não tomou uma decisão de viver para Cristo, de se identificar com o sacrifício de Cristo, tem a ira de Deus reservada sobre si, é filho da ira. Então está debaixo do juízo. E o texto diz: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então no versículo 3,
Basicamente, nós temos um ser autônomo, que diz que não precisa de Deus, que faz a sua própria vontade, que segue os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos, e como nós iremos perceber no livro de Romanos, os nossos pensamentos estão desconectados de Deus, mas seguindo essa trilha, vivendo essa trilha, em outras palavras, separados de Deus. Então, não podemos falar de uma vida conectada com Deus se nós não começarmos por aqui. Se nós não começarmos checando a nossa salvação. Se não começarmos checando quem nós somos em Cristo. Filhos de Deus ou filhos da ira? Filhos da desobediência? Alguém que continua lutando e teimando com Deus para que a sua vontade prevaleça. Para que o seu desejo possa, então, prevalecer. Então, nós vimos que, com base em Gênesis, a desobediência provocou morte. Uma morte espiritual que Paulo descreve agora de uma maneira ainda bem mais forte, como nós estamos percebendo aqui. Então, todo ser humano nasce assim, morto, desconectado, separado de Deus. Com o intuito de mostrar isso ainda de maneira mais vívida e mais clara, para que a gente possa entender o elemento mais fundamental da desconexão e conexão com Deus, eu quero dar para vocês uma chave para vocês interpretarem e entenderem o livro de Romanos. O livro de Romanos é um dos livros mais complexos que nós temos no Novo Testamento. Ele não é um livro simples, é um livro cheio de doutrinas, com palavras que muitas vezes não compreendemos, argumentos lógicos. Mas existe uma beleza construída por Paulo em torno justamente de uma desconexão com Deus e conexão com Deus, que eu quero mostrar que faz com que você consiga finalmente montar a teologia de Paulo no livro de Romanos. Eu quero mostrar para vocês, no livro de Romanos, que além de uma desconexão com Deus, além de estar separado de Deus, o livro de Romanos vai nos mostrar que o resultado do pecado na nossa vida nos trouxe outras desconexões que precisam ser realinhadas. Pelo menos 3. Nós temos, basicamente, uma desconexão com Deus, e nós vamos ler o texto e fazer um exercício juntos. Nós temos uma desconexão com nós mesmos. Nós temos problema com nós mesmos. Nós não conseguimos nos entender. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas existenciais. E nós temos problema com o próximo, com o outro. Tudo isso como resultado do pecado. E Romanos vai mostrar isso para nós. Então vamos avançar devagarinho, tentando perceber essas desconexões e como Paulo faz o arranjo para que a gente possa se conectar com Deus e resolver esses problemas também da minha conexão comigo e com o próximo. Abre então em Romanos 3. Um texto também conhecido, mas nesse texto eu quero que você perceba essas 3 desconexões. De desconexão consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Preste atenção, no livro de Efésios é dito que nós antes andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. O livro de Romanos diz que não há quem entenda, que a nossa mente foi corrompida pelo pecado. Nós não conseguimos raciocinar tão bem. Nós temos um problema sério aqui, cognitivo, mental. E você vai perceber que o próprio apóstolo Paulo vai desenvolver isso e vai nos dizer que esse problema que nós temos na nossa mente é porque o nosso coração caído obscurece a
mente. Vou mostrar isso para vocês. Continue. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós temos um problema cognitivo, nós temos um problema de relacionamento com Deus. Por quê? Porque nenhum incrédulo busca a Deus, a não ser que a providência de Deus esteja sobre ele. A não ser que Deus já esteja agindo ativamente para que ele possa buscá-lo. Então, o ser humano natural, ele não tem interesse pelo verdadeiro Deus. Ele não busca o verdadeiro Deus para adorá-lo. Versículo 12. Todos se desviaram e juntos se tornaram inúteis. Olha que descrição terrível. Inutilidade diante de Deus. Fomos criados por Deus com um propósito. O propósito de adorá-lo, louvá-lo. Em Gênesis é dito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para que ele pudesse governar, para que ele pudesse ser um corregente da terra. Recebe uma missão belíssima, valiosa. E agora é dito que o pecado nos tornou inúteis. Inúteis em que sentido? Nós somos inúteis se não vivemos para glorificar a Deus. Enquanto nós vivemos para nós mesmos, para os nossos próprios pensamentos, para a realização dos nossos próprios projetos, nós temos uma vida vazia. Nós temos uma vida sem sentido. Nós temos uma vida inútil, porque nós não fomos criados com esse propósito. É isso que Paulo está dizendo. Ele continua e nos diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles. E ele começa a falar do nosso corpo. Interessante isso, porque mais na frente, no decorrer do retiro, eu vou trabalhar sobre a teologia do corpo. Olha o que ele vai dizer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Derramamento de sangue aponta para uma quebra no relacionamento com o próximo. Você lembra que ainda em Gênesis, quando os descendentes de Adão e Eva, Caim e Abel, são mencionados, nós já vemos o primeiro derramamento de sangue da história. Então a primeira inimizade, a primeira quebra dos relacionamentos acaba sendo manifesta de uma maneira muito clara. Então esse texto, ele vai nos mostrando que nós temos uma vida falida, inútil, destruída, por mais que aos olhos das pessoas que nos cerquem, nós possamos ser aplaudidos por algum talento, por algum dom que Deus tenha nos concedido, mas mesmo assim, se não vivemos para Deus e para a glória de Deus, para a glória de Deus, a nossa vida é inútil, falida, não pensamos, não buscamos a Deus, a nossa vida é injusta moralmente, não fazemos o bem, até mesmo quando nós ajudamos o próximo, o nosso coração guarda para si desejos egoístas. Nós temos um desejo de barganhar com Deus. É por isso que você vê várias religiões com a ideia das boas obras. Você ajuda para que você possa contribuir de alguma maneira com a sua salvação ou coisas desse tipo. Então, aqui você consegue perceber as três desconexões. O homem não pensa, o homem religiosamente não busca a Deus com os interesses corretos, e o homem usa a sua boca para destruir, para falar mal, para fofocar, usa seus pés velozes para ira e para derramar sangue. O ser humano foi criado de uma maneira muito bela, todo o seu corpo, criado por Deus. O Salmo 139 aponta que Deus, como um grande artesão, um grande tecelão, ele esteve cada fio entritecendo cada um de nós, construindo cada um de nós, para que nós pudéssemos cumprir a missão que ele nos deu.
Mas aqui você percebe que basicamente Paulo vai falar de todos os órgãos do corpo. Ele começa pela cabeça, boca, vai até os pés, nos mostrando basicamente que dos pés à cabeça nós somos totalmente depravados. Dos pés à cabeça nós nos desviamos, estamos separados de Deus, por isso não agradando a Ele. Vai para Romanos 1 agora. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18. Você aqui está em busca das 3 desconexões mais uma vez. Desconexão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos, inúteis em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. Dizendo que eram sábios, se tornaram loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou a impurezas. E o texto continua. O que você percebe? Você percebe mais uma vez, a mente do homem está embotada. O coração obscurece a mente. Desejos, vontades, nós não desejamos a Deus. Nós desejamos a nós mesmos. Nós amamos e idolatramos as nossas ideias, os nossos sentimentos. Nesse sentido, aquilo que nós amamos perverte diretamente a nossa maneira de pensar. Nós nos apaixonamos e a paixão faz com que a gente fique cego. Você já deve ter escutado isso alguma vez, né? Que está cego de paixão, né? E alguém chega para falar algo da pessoa, você diz, não, fulano é perfeito. Não, é perfeito, é. Aí os pais chegam para tentar te alertar e dizem, não, está enxergando direito, não. Aí chega o pastor, não é possível que todo mundo enxergue errado essa pessoa, só eu enxergo certo. Tem alguém cego nessa história. Eu suspeito que não seja o mundo, eu suspeito que seja você. Isso vai acontecendo conosco. Por quê? Porque os nossos amores, os nossos valores nos cegam. Quando nós queremos muito uma coisa, você já percebeu que a gente corre atrás daquilo com toda a força do coração? Pode até ser uma coisa banal. Mas quando você quer muito comer uma coisa, comprar alguma coisa, parece que tudo mais perde a graça para você. Você diz, rapaz, eu quero isso. E as coisas vão perdendo o valor. As outras coisas só tem graça se for aquilo. Por quê? Porque o teu coração está obscurecendo a tua mente. E você só consegue pensar daquela maneira, daquela forma, naquela pessoa e assim por diante. Então, nesse sentido, o que acontece? A justiça de Deus é declarada, a nossa mente deturpada, então transforma a verdade em mentira, a ponto de não adorarmos, a ponto de não agradecermos, e a ponto, inclusive, de deturparmos o nosso próprio corpo. No capítulo 3, Paulo já fala que nós estamos usando o nosso corpo de maneira errada. A boca está sendo usada para falar mal, para amargura, os pés velozes para derramar sangue. Aqui Paulo fala mais uma vez do corpo. E ele diz, Deus nos criou com um propósito complementarista. Deus, em Gênesis, cria homem e mulher para que eles possam se unir e multiplicar. Eles, nesse sentido, são corregentes e co-criadores. É muito rico, porque do homem e da mulher surge um ser
que tem alma e que vai durar por toda a eternidade. Deus nos deu essa honra. E o que acontece? O homem deturpa tudo isso, segue os seus pensamentos, e ele começa agora a idolatrar a outros homens, idolatrar a criação no lugar do Criador, começa a perverter. Essa inversão já acontece no Éden, quando Deus diz para que Adão e Eva dominem os animais, e eles são dominados pela serpente. Então já acontece uma inversão no Éden. Então o que está acontecendo? Agora a gente vai adorar a criatura no lugar do Criador, e isso vai fazendo então com que Deus seja menosprezado, desprezado. E o texto vai dizendo que nós temos grandes problemas, porque nós começamos a olhar para um ser à imagem e semelhança de Deus, que tem o mesmo sexo que eu, e no lugar de glorificar e honrar a Deus, eu quero ter uma relação sexual que é proibida por Deus. O que é isso? Uma perversão na criação de Deus. Deus cria algo para que a gente possa viver em harmonia. A gente perverte isso e utiliza o corpo do outro de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. E se você vai percebendo, se você olha no finalzinho do capítulo 1, veja o versículo 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja. Vai tentando perceber o que se trata de uma quebra, uma desconexão dos relacionamentos com o próximo, com Deus, comigo mesmo. Discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores. O texto diz inimigos de Deus. Olha o problema com Deus. Não se trata apenas de não adorar Deus. Se trata de montar trincheira contra Deus, de levantar o punho contra Deus e dizer: eu estou do lado oposto, eu sou inimigo de Deus, eu me coloco nesta posição. Este é o homem natural. Ele está separado de Deus e ele agora é caracterizado como inimigo de Deus. E o texto continua dizendo: insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. E aí o texto continua. Eu quero só destacar isso e já vou abrir o parênteses e fechar. Desobediência aos pais é uma evidência clara de desobediência a Deus. Eu não estou dizendo que os teus pais estão certos sempre, mas a Bíblia coloca os pais como autoridades instituídas por Deus. E quando você os destrata, quando você vai contra a autoridade dos pais, você não é piedoso. Se você se acha piedoso, destratando seus pais, desonrando sua família, a sua mente está cauterizada. O seu pensamento está embotado. É o que Paulo está dizendo. O teu coração está obscurecendo a tua mente. Você não está entendendo a verdadeira espiritualidade. Tudo que está sendo descrito aqui é deturpação. Nós estamos deturpando os relacionamentos mais básicos, que é o relacionamento familiar. Pai, mãe, infidelidade. Então tudo isso está acontecendo nesse caso aqui, por conta então do estado natural do ser humano. Então o que nós estamos percebendo basicamente é que nós temos um quadro completo de desconexão. Não é apenas desconexão com Deus, é desconexão comigo mesmo. Por que vocês acham que nós temos tantos problemas hoje em âmbitos emocionais, cognitivos? Isso tem a ver com essa desconexão em nós mesmos. E não conseguimos lidar com as nossas próprias emoções, e não conseguimos entender a nossa própria mente. Tudo isso tem a ver com os efeitos da queda ainda na nossa vida. Não conseguimos pensar direito. Por mais que o orgulho sopre nos nossos ouvidos, que os nossos pensamentos sempre são os melhores. Que as nossas opiniões sempre devem prevalecer. Mas isso é só orgulho. A Bíblia diz que não é possível pensar direito.
Não conseguimos nos relacionar da maneira correta com as pessoas. Nem quando nós entramos em um relacionamento de namoro, nós conseguimos nos relacionar da maneira correta. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão pervertidos, os nossos desejos estão pervertidos. Então, mesmo quando nós conseguimos aquilo que nós queremos, rapidamente pervertemos ou idolatramos o namorado, a namorada, a tal ponto que se aquele namoro acabar, eu quero me jogar debaixo de um carro. Não é Deus que é o sentido da minha vida, é o meu namorado, é a minha namorada. Ganha o lugar supremo da minha vida. O que é isso? Desconexão. Você não entendeu o papel do namoro, você não entendeu o papel de Deus, você não entendeu você mesmo, seus sentimentos e pensamentos, e assim por diante. Então, quando a gente olha o quadro que Paulo constrói em Romanos 1, 2 e 3, ele constrói o quadro do ser humano que é resultado da queda, que é resultado do pecado de Adão e Eva, com todas essas desconexões que nós estamos percebendo aqui. O que é curioso? É curioso que o livro de Romanos avança, é um livro longo, e a partir do capítulo 11, nós temos algo que precisa ser notado. Vai para o capítulo 11 de Romanos agora, avança um pouquinho, daqui a pouco eu volto com vocês para a gente encerrar. Romanos 11, vai comigo agora para o versículo 33. Romanos 11, versículo 33. Veja o que é que você encontra aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós estamos diante do que nós chamamos de doxologia. O que é uma doxologia? É um tributo, é um cântico de reconhecimento, de louvor, de adoração. E o que esse cântico está reconhecendo? O plano de Deus, a mente de Deus, a vontade de Deus. O texto diz, a profundidade da riqueza e da sabedoria. Ninguém consegue sequer entender, perscrutar. Aqui você percebe humildade. Romanos 11, a partir do versículo 33. Você percebe nesse texto a adoração, louvor e reconhecimento a Deus? Sim ou não? Tem humildade aqui? Tem. Aqui o plano de Deus é colocado no seu devido lugar. Em que sentido? Deus tem um plano que nós nem sempre entendemos e compreendemos completamente. Não é verdade isso? Nós somos criaturas limitadas. Deus é um Deus santo, justo e sábio. E aquilo que Deus realiza e faz escapem muito da nossa condição de compreender e entender. É por isso que, se você voltar para Romanos 3, olha o que está acontecendo lá, no contexto das desconexões do pecado. Romanos 3, versículo 1. Qual é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando forem julgados. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Paulo trazendo uma reflexão, um pensamento a respeito da vontade e do plano de Deus. E ele está dizendo, olha, se tudo está debaixo do plano de Deus, debaixo da vontade de Deus, até a injustiça está debaixo
da vontade permissiva de Deus, como é que Deus pode julgar isso? Não seria Deus injusto julgar alguém que está sendo injusto, mas isso estava no plano dele? Paulo diz: de modo nenhum. Mas Paulo está pensando a respeito de algumas pessoas que vão ouvir falar do plano de Deus e vão dizer: rapaz, a eleição, sabe a predestinação? É injusto, rapaz. Como é que Deus elege um, não elege outros? Romanos 9, como é que Deus ama Jacó, aborrece a Esaú antes deles nascerem? Esses textos nunca te causaram incômodo, não? Lendo esses textos, eles não dão um certo senso de injustiça para você, não? Como assim? Eles nem nasceram. Como assim? Paulo está dizendo, existe esse certo senso de injustiça. Isso brota em nós. Só que ter esse senso de injustiça não é o problema. O problema é dizer que Deus é injusto. Por quê? Porque lá em Romanos 3, a partir do versículo 10, ele diz: não há justo nenhum sequer. Quem é o injusto da história? O homem ou Deus? O homem. Então é o homem que não vai entender a Deus. É o homem que é injusto. É o homem que não consegue compreender completamente. E quando ele não consegue compreender completamente, o que ele faz? Ele acusa. Ele diz: então Deus não pode ser amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso. Que Deus é esse? Quando você chega no capítulo 11, na doxologia, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis. O que é que está acontecendo? Mudou alguma coisa? Mudou. Agora, o plano de Deus, que é insondável, continua sendo insondável. Só que aquele que olha para o plano de Deus não se revolta. Aquele que olha para o plano de Deus, ele faz o quê? Ele adora. Ele reconhece sua limitação. Então, começa a haver agora uma mudança no próprio ser e no relacionamento dele com Deus. Ele não está mais afrontando a Deus. A desconexão com Deus mudou. E agora ele se coloca como alguém humilde, servo, na presença daquele que ele não entende. E quando Deus age e realiza algo que eu não entendo, o que é que um servo de Deus faz? A resposta não é a acusação e ira contra Deus. Qual é a resposta? Adoração e quebrantamento. Romanos 11. A gente olha para isso e diz: o que é que aconteceu? Mudou alguma coisa? Mudou o relacionamento com Deus. Agora em Romanos 11, nós temos proximidade com Deus, adoração com Deus, conexão com Deus. Continua lá em Romanos 11. Quando você avança agora no capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que você estava percebendo até agora acontecendo com o corpo? Até agora, em Romanos 1, em Romanos 3, o corpo era usado para a própria satisfação. O corpo era usado para perversão. O corpo não era usado para santidade. A boca era utilizada para falar mal, os pés para correr. Então havia uma perversão na maneira de se relacionar com o outro. Nesse sentido, começa a haver uma mudança agora, na maneira que eu percebo o meu corpo. E o texto diz: agora o seu corpo deve ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora eu me percebo da maneira correta. Eu me vejo da maneira certa. Eu não apenas estou conseguindo enxergar Deus e o plano da maneira correta, mas eu estou me enxergando de uma maneira correta agora. Continue. Ele fala que este é o culto racional, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é, agora preste atenção, qual é a boa, agradável e perfeita o quê?
A vontade de Deus agora é o quê? Injusta? Ruim? Não. A vontade de Deus passou a ser o quê? Boa, agradável e perfeita. Mudou alguma coisa? Mudou. Mudou uma percepção sobre Deus, sobre si mesmo, sobre o meu próprio corpo. Continue agora, veja o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Nota aí o relacionamento correto comigo mesmo. Continue. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Avance para o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. O que foi que mudou agora? Qual foi a desconexão? A desconexão com o próximo. Como é que eu lido com o próximo agora? Com amor fraternal. Eu não uso mais o próximo para satisfazer os meus desejos. Eu não me vejo mais como o centro. Eu olho agora para o outro e o amo da maneira correta. Me sacrifico da maneira correta. E se você continua no livro de Romanos, a partir do capítulo 11, foi possibilitada uma vida completamente diferente. No capítulo 13, o capítulo 13 trata sobre o quê? Respeito às autoridades. Você lembra de Romanos 1? A autoridade mais básica, o respeito aos pais, desobediência aos pais estava sendo quebrado. Agora, começa no capítulo 13, o respeito às autoridades governamentais, inclusive a ponto de pagar impostos. Agora, você olha para essa pessoa e diz, rapaz, está mudada, aqui é bem diferente. Se você avança para o capítulo 14, o que é que você tem? Tolerância com os fracos na fé. O problema da consciência. Com aqueles que têm fraqueza de consciência. Se você é mais forte, você deve se sacrificar em prol dos mais fracos. Então, aconteceu algo, mudou algo, para que todas aquelas desconexões com Deus, comigo mesmo e com o próximo fosse completamente mudada e restabelecida. A pergunta é, o que exatamente mudou? E aí, meus amados irmãos, eu quero ler com vocês dois textos a gente encerrar. Romanos 3, versículo 21. E eu peço que você preste bastante atenção. Romanos 3, versículo 21. Logo após toda aquela descrição de Paulo sobre o ser humano pecador, não há justo, nenhum sequer, ele começa agora uma sessão muito valiosa. Ele diz, Romanos 3, 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Texto belíssimo, riquíssimo. Eu quero dar apenas dois destaques. O texto nos fala que a partir da fé em Jesus Cristo, houve a possibilidade do homem injusto, não há justo nenhum sequer, passar agora a se tornar justo. É isto que é justificação. A imputação da justiça de Cristo sobre nós. Deus nos olha agora como justos. E Ele nos percebe assim porque
Jesus Cristo morreu em nosso lugar, o seu sacrifício como propiciação. A palavra propiciação aponta para propiciar a ira. O que é isso? Deus se torna propício. Então Deus agora nos aproxima, Deus nos conecta. Voltamos a ter relacionamento com Ele, a partir agora do sacrifício de Jesus. Injustos, desconectados consigo mesmo, com Deus, com o próximo, sem possibilidade de salvação, destinados ao inferno, inimigos de Deus. Jesus Cristo veio como o sacrifício para pagar a nossa dívida, como Colossenses 2 vai apontar, cancelar o nosso escrito de dívida para com Deus. E aí, finalmente, o injusto se torna justo. E ao se tornar justo, agora ele pode viver de maneira diferente. Ao se tornar justo, ele pode obedecer às autoridades. Ao se tornar justo, ele pode adorar a Deus. Ao se tornar justo, ele pode se relacionar com o próximo da maneira correta. Ele foi aproximado de Deus pela justificação. Então, quando nós falamos de conectados com Deus, o ponto mais fundamental e básico é você se aproximar de Deus através de Jesus Cristo pelo sacrifício feito na cruz. Todas as demais mensagens que eu vou pregar, eu vou falar sobre muita coisa. Sem esta, para você que não entregou sua vida a Cristo ainda, não faz sentido. Vai ser um fardo para você. Você vai olhar e vai dizer, mas eu não consigo, não dá, é a lei condena. A lei vai te condenando e você vai tentar e não vai conseguir. Por quê? Porque ninguém consegue ser salvo pela lei. É a graça, é Jesus. Então, se você está aqui, veio por causa do tema, quer se conectar com Deus, quer ter relacionamento com Ele, quer ter intimidade com Ele, tudo começa com você parar, pensar um pouco sobre sua vida e que você só pode ter esse relacionamento se você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, que foi feito na cruz no seu lugar. Enquanto isso não acontecer, nada mais é capaz de te restaurar. Um outro aspecto, para a gente encerrar, avança Romanos 5. Olha que texto belo. Romanos 5, versículo 6 a 8, e nós encerramos com ele. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tivesse coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Isto é amor, meus irmãos. Isto é amor. Jesus Cristo não te amou porque Ele olhou para você e viu virtude. Ele não te amou porque Ele viu em você bondade, beleza, verdade. Você deturpava a verdade. Você não busca e buscava a Deus. Não há bem sem Jesus na nossa vida. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele olhou para nós e viu pecado. Ele olhou para nós e viu impiedade. Ele olhou para nós e viu filhos da desobediência, filhos da ira, separados dele. Foi isso que ele viu. Mas o texto diz que o amor de Deus é provado. E o amor de Deus é provado na cruz. O amor de Deus não é provado. Se você não tem uma namorada, ora para Deus te dar uma namorada. Deus, prova, Deus. Eu quero ver desse retiro, eu quero sair daqui com a tua prova. Relaxa. O amor de Deus é provado na cruz. É em Jesus. É no sacrifício que o amor está lá. A nossa oração é: Senhor, abre os olhos de cada um que está aqui para ver o amor da cruz. Sim, nós precisamos de muitas outras coisas.
Já no Éden, Deus cria uma auxiliadora idônea para ele se relacionar. E não tinha pecado ainda. Deus nos criou como seres relacionais. Deus sabe das nossas limitações por causa de quem nós somos. Mas o aspecto mais primordial é a cruz. É ali onde você vai se sentir amado. Você precisa dessa conexão. Você precisa se voltar para Deus em arrependimento e fé. Reconhecer os seus pecados. Chorar diante da cruz. Pedir perdão e se conectar definitivamente com Jesus. Se Deus te trouxe para esse retiro, não foi por acaso. Eu não sei o sacrifício que foi para você chegar aqui, as lutas, os meses, não sei. Eu só sei que não foi por acaso. Deus queria que você ouvisse a mensagem da cruz, o amor de Jesus por você, a justificação. É em Jesus que tudo entra em conexão. Onde você passa a ter equilíbrio consigo mesmo, onde você passa a se relacionar com o outro da maneira correta, e onde você consegue se relacionar com Deus, se aproximar dele, pelo sangue derramado por você na cruz. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pela cruz de Cristo. Seja louvado e honrado essa noite pelo sacrifício realizado por nós. Ó Deus, nós não queremos nessa noite roubar tua glória. Não queremos diminuir tua graça. Porque sabemos que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ó Deus, seja louvado pelo evangelho pregado, que traz tributo ao Senhor. E nós te suplicamos em Cristo, que o Senhor promova transformação, salvação, conversão. Usa os crentes que estão aqui para conversar entre si sobre esta pregação, sobre essa mensagem, e traz, ó Deus, o milagre da salvação que só o Senhor pode realizar. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.